Aí eu dou o play, o Teodoro começa a latir. Tudo bem. Pode evocar. E hoje vocês querem É falar um bar. de quê? Na É um verdade, bar. Todo bar tem um dog. tá? Bem-vindo a mais um episódio do Pode Evocar. Eu sou o Michel, o nome mágico Lico Zecatino. Eu sou a Raíza, nome mágico Selene Macarius. Sou o Fernando, nome mágico Maqueru. Bem-vindos ao podcast Pode Invocar, um lugar que pode trazer conhecimento e salvação, ou uma legião de obsessores. É isso aí, hoje a gente vai falar do que? A gente pode continuar com a importância da teatralidade, que já foi puxado no outro episódio, ou o Scrying, que também faz parte da gnose. Faz parte do ritual também. E aí, a gente vai falar da teatralidade ou da gnose? Eu acho que dessa vez dá pra puxar o Scrying primeiro, e aí a gente pode mergulhar num episódio depois sobre rituais e a teatralidade. Já faz a cadeirinha completa. Então, Scrying. Gente, eu sou uma pessoa que, na minha visão, eu consigo ver na minha cabeça muitas coisas. E aí entra de novo a tal da gnose. Porque eu me pergunto muito, quando você fala de projetar consciência, porque Scrying é a projeção da consciência, quando você fala, nossa, porque precisa projetar consciência, aí que porra é essa? Porque quando, às vezes, eu tô, assim, tão focado no jogo de RPG que a imagem é quase palpável, mas ela nunca vem como uma projeção, como se eu estivesse vendo o filme, porque muitas vezes as pessoas falam de Scrying como se, nossa, tipo, eu estou vendo mesmo uma bola de cristal, espelho negro, não sei o que lá, ligou a televisão e eu estou vendo como se eu tivesse mudado de canal e tá ali. O que é? Na verdade, o Scrying é uma técnica oracular, assim como qualquer outra. Como um tarô, como runas. A diferença é que você vê, você escuta e você acaba tendo um contato mais próximo, energeticamente falando ali, com aquilo que se apresenta. Então, em vez de você, por exemplo, utilizar cartas, né, com símbolos para você fazer um diagnóstico de alguma situação ou contar uma história de alguma coisa para poder dar a resposta para a pessoa, tudo que você perguntar, ele vai ser mostrado na sua mente, projetado e visualizado através de um objeto reflexivo. Porque você coloca a sua tela mental, em vez de ela estar só na sua cabeça, você coloca ela num objeto externo a você. E aí você consegue conversar, você consegue ver, você consegue escutar. Só que é uma técnica mais difícil de você conseguir dominar, justamente porque você tem que já dominar a questão da gnose, da meditação, você tem que alterar a sua consciência e treinar mesmo isso de jogar a sua tela mental pro espelho negro, pra bola de cristal, pra taça com água, pro que quer que você for utilizar. E aí Mas, você obtém respostas, né? tá, mas aí tá o ponto. Desculpa, Dinho. Então, Como que você faz isso? Porque eu comecei a ter alguns sonhos e eu vejo que Hecate tem me ensinado muito em sonhos. Eu tenho uma facilidade com a parte onírica muito grande, o que é bom e que já foi muito ruim. E nos sonhos ela mostrava, tipo, puta, imagina isso, tenta forçar na sua cabeça tal
visão, tipo, você tá de olho fechado e forme na sua mente um triângulo. Que, por um acaso, comecei a ver o livro de Franz Bardon. E o exercício é a mesma coisa. Ele cita ali que acho que na Golden Dawn, o que eles usavam era ficar olhando um triângulo por muito tempo, até aquela imagem ficar. Sabe quando você fica olhando uma coisa muito tempo, depois você olha para outro lugar e ela ainda está Como aparecendo? se visse o negativo daquilo, né? Isso. Uhum. E o exercício dele é isso. Você focar, pega o triângulo, fica ali focando, depois você tira e olha ele na bola de cristal, para você ver ele ali projetado. E aí, como que é? Seria É que isso? isso que isso daí já é uma questão mais óptica, sabe? Eu acho que isso não chega a ser. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um scrying, vai perguntar alguma coisa ali, eu não forço ver nada. Eu espero que as imagens elas apareçam ali, Uhum. entende? Então, o seu sonho, quando você está sonhando, você não imagina as coisas. O seu sonho, ele geralmente vem para você. Ele acontece. O cenário que é meio que você não cria aquilo de forma consciente, sabe? É a mesma coisa no Scrying. Você não cria nada de forma consciente. Você acessa, por exemplo, a energia da pessoa. E a partir daquilo você se projeta para aquela pessoa, se projeta para aquela situação, para aquele espaço-tempo. E aí você consegue ver o que está ali. Só que as imagens elas vão aparecer para você de acordo com aquilo que faça sentido no meu símbolo interno. Por exemplo, uma gravidez para mim ela pode aparecer de uma forma, porque eu enxergo a gravidez de um jeito X. Para você uma gravidez pode aparecer com outro símbolo, entende? Aí é o que a Então gente aí falou vem no outro episódio sobre o seu arcabouço simbólico. Quanto mais você conhece, mais aquilo vai fazendo parte do seu dia a dia, do seu mundo, das coisas que você conhece. exatamente. Então, como é que você faz isso do scrying? Você literalmente senta na frente do seu objeto reflexivo, em um ambiente de penumbra, faz a sua meditação até você estar completamente relaxado, busca alterar o seu estado de consciência e visualiza, abre os olhos e fica contemplando aquela superfície reflexiva por um longo tempo e várias vezes e todos os dias. Em determinado momento, algumas pessoas mais rápido, outras mais demorado, vão começar a ver algumas coisas ali. A maioria começa vendo como se fosse uma fumacinha, bem sutil. O pessoal chama de penumbras, né? De brumas, enfim. Então é como se você visse uma fumacinha, sabe fumacinha de incenso, fumacinha de cigarro? É como se você visse isso ali se desenhando na superfície. E aí, aos poucos, aquilo pode ir tomando outras formas, tomando cores, aparecendo objetos de fato mesmo. Mas o processo para cada pessoa, ele é de uma forma, o tempo é de uma forma também. Mas é um dos oráculos mais difíceis de você conseguir ter domínio. Cara, eu dou um exemplo prático, que tudo para Scrying afeta. Quando eu tava na mentoria, tava no meio da mentoria, eu falei, vou comprar uma bola de cristal. Comprei a bola de cristal. Foi meses em que a bola de cristal era só uma bola. Eu não via nada, absolutamente nada. Tipo, eu hoje Usei a bola em um tenho uma bola de cara, cristal. Eu tenho uma bola do Frater cadê? Umbrus. Uma bola Exatamente. do Frater Umbrus. Eu tenho um espelho negro e, cara, eu sou Então, eu emprestei pra Ra a minha bola. E eu E falei todo assim, mundo me pergunta onde é que você comprou a bola? Eu falo, gente, essa bola ela é emprestada. Aí eu cansei de responder. e aí eu falei assim, cara, dá uma olhada pra mim se ela tá conectada na internet, astral. Porque não é possível. Eu não vejo nada.
Eu tenho uma Então, dificuldade, sei lá, será que eu é, preciso beber, encher a cara, é, usar drogas? Tô querendo comprar cogumelo pra ver se dá um. não, é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Eu tive duas situações em que eu acabei usando a bola que teve algum efeito. Primeiro foi no rito de Ars Paulina, foi muito difícil. Muito difícil. E quando eu digo muito difícil, foi basicamente 30, 40 minutos para eu conseguir começar a ver a forma do anjo na bola. De tão tenso que foi. Em compensação, agora quando a gente começou a fazer uma mentoria de Scrum avançada de novo com o Frater Umbros, uma coisa que eu fiz, só uma, mudou 100% da minha visão com o Scrying. Eu mudei a posição da esfera. E só isso. Cara, a minha sensação foi como se você tivesse uma TV velha, daquelas que você fica esticando as antenas e balançando e tudo mais. Eu mudei ela a posição, porque a esfera ela ficava aqui, mais ou menos na minha altura. Eu ficava olhando ela de cima para baixo, por conta de como tá na mesa. Eu mudei ela para onde tá a minha mesa santa, a Enochiana, e coloquei ela em cima do símbolo. Então ela veio aqui, ela tá na minha linha de visão. Eu comecei a ver tudo. A Rai está de prova, inclusive, porque Sim, ela. a gente teve um dia de exercício de 100% de acerto de ambos. Caramba. E, e isso é bizarro. Inclusive, desculpa cortar o Fernando, mas assim, é bizarro porque a gente consegue perceber isso. E a gente estava discutindo isso em off. Às vezes, a pessoa com que você faz, a forma como você faz, ela altera completamente o resultado. Então, você perceba como é uma técnica, além de extremamente difícil, complexa, ela é sensível. Ela é muito sensível, então ela vai responder de uma forma ao seu estado de espírito, ao seu estado energético, ao seu estado de saúde, à posição em que você utiliza, à quantidade de luz que você utiliza, onde essa luz está localizada em relação a você e a bola. Qual é o tipo de material que você usa para o scrying? É um material claro, translúcido, escuro? É água? É cristal? Então, assim, para você fazer match em tudo isso, É muito foda. leva muito tempo. Foi Muito o que tempo mesmo. a Raiza Por isso que a falou. galera desiste. A Raiza, quando ela veio aqui, ela viu a bola. Dependendo de como você mexe, você tem. Porque ela é aquela de quartzo branco. E aí ela tem aquele formato meio leitoso, e dependendo de como você mexe, tem algumas imagens já ali dentro e tudo mais. As ranhuras, né? E ela. Para aquilo ali virar uma pareidolia, é muito grande. Então eu sempre fico, de novo, o senso crítico que enche o saco na gnose. Eu fico, será que eu tô vendo mesmo? Não, é só. Aí eu fico girando, 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 girando. E aí quando ela veio aqui, ela falou assim: puta, tenta afastar a vela, como você não tá acostumado. Tenta colocar a vela mais aqui, ó. Coloca esse livro na frente da vela para só rebater e tal. Faz uns testes. E tenta usar o espelho negro que está ali. No espelho negro costuma ser mais fácil do que numa bola que muito mais reflexiva, e a dificuldade é maior de você se concentrar ali. Então eu estou fazendo ainda. Tem hora, a última vez eu fiquei uns 40 minutos e de novo. Falei assim, ai gente, tô cansado, velho. Hum. Mas aí entra naquilo, será o que é a projeção? Como que eu consigo colocar a minha mente ali na bola? O Frater Umbro, se escutar isso, vai falar assim: porra, mas você fez a mentoria. Não, eu fiz a mentoria, mas sei lá, a gente ficou quase um mês fazendo esses exercícios. A Raiza, na época que eu morava no apartamento, ela descreveu a minha mesa inteira. Ela falou: seu escritório é assim, assim, assim. Eu tô vendo o livro. Eu falei assim, mano, maldita, velho. Porra, velho. Eu sei lá, de 20 tentativas eu consegui fazer duas. Cara, a projeção é a mesma coisa que eu falei. Porque Eu eu não tive uma. entendi exatamente isso. O que é o ato de projetar? É tipo isso que. Se eu falei merda sobre. Ah, não tá no livro de Franz Bardon, foda-se. Esse daí que é o nosso podcast, a gente tá conversando sobre as nossas experiências.
Se não Isso. for, é de algum outro livro ocultista e tudo bem, errei o nome, tá tudo certo. Mas Cara, é aquilo, é a visão, a ilusão ótica que eu estou vendo ali, ou como eu consigo colocar a minha mente ali na bola. O que é projetar na bola, no espelho, em qualquer superfície reflexiva, numa pra mim, pessoa. Pra mim, eu vou colocar da seguinte forma, tá? Isso é uma coisa que eu fiz com a bola de cristal. Eu não sei como funciona para um espelho negro ou para um caldeirão. Eu realmente não testei nesses casos. O que eu comecei a fazer, eu notei, é que a posição, por exemplo, quando eu estava aqui olhando a esfera por cima, né, a bola de cristal por cima, a luz, eu sempre colocava duas velas, uma de cada lado, e a luz delas se cruzavam no meio, acabava com a minha visão na parte da reflexão. Quando eu comecei a fazer o exercício da mentoria de Scrum avançado, e eu mudei ela aqui para a mesa santa, e ela está no meu nível, as duas velas ainda existem. Elas têm dois castiçais, elas estão um pouco acima. Só que o brilho, ele ainda reflete bastante na esfera. O que eu comecei a fazer para começar a ver, tá? Eu parei de tentar ver a reflexão. Então, como eu comecei a girar a situação? Eu tô na minha gnose. Eu tô olhando para minha bola de cristal. Ela também é do quartzo leitoso, então ela tem aquelas nuvens, ela já tem aquelas brumas no meio. O meu jeito de enxergar a minha projeção eu começo a entrar em gnose e eu foco na esfera, no dentro da esfera, nas ranhuras, nas brumas, até um momento em que elas começam a se mexer para mim. Nessa que ela começa a se mexer, e eu falo, puta, eu preciso agora, vamos lá, estamos estudando, vamos fazer um exercício, vou pegar e vou tentar projetar para ver alguma coisa. Essas ranhuras que, para quem estiver olhando de fora, para quem não é do meio ocultista, vai falar, o cara tá maluco, a pedra tá ali estática. Mas para mim elas começam a tomar a forma do que precisa ser. Uhum. Então ela começa, você fala, puta, eu quero ver um arcano. Ela começa a tomar uma forma que lembre o arcano. E aproveitando a própria parte do exercício e do arcabouço simbológico, é a mesma coisa que aconteceu num exercício que eu fiz com outro colega na mentoria. O meu tarô é um tarô. O tarô desse cara é outro tarô. Tipo, o meu é o mitológico, o dele é o Rider mais Waite, comum. Isso. que é o que eu Então tenho eu ali. Ó. falei, putz, cara, talvez você tenha uma certa dificuldade porque o simbolismo por exemplo, eu vou falar, putz, tirei o louco, o eremita. Quem é o eremita no meu tarô? É Cronos. Então a minha visão, se eu falar, tipo, eu preciso ver o eremita no tarô, por exemplo, da Ra, ele vai vir com uma simbologia muito diferente se eu não tiver visto a carta. Ele vai aparecer como Cronos, ele vai aparecer no formato de Cronos ou num formato que eu reconheça como eremita. E para esse colega, ele falou: cara, fica tranquilo, porque quando eu tenho a minha visão na pedra, a pedra toma um formato que eu conheço, não o que você conhece. E aí entra nessa história do arcabouço. Mas no fundo, na bola de cristal que eu vi é exatamente isso. A bruma se mexe, a bruma, ela toma a forma que ela precisa tomar e me dá a visão do que eu preciso. Funcionou até agora. Talvez seja isso. Pelo menos para mim funcionou dessa forma, né? Não é a reflexão, é o dentro. Mas aí, É essa a projeção de visão. mas aí você então, para você, o Scrying ele é essa coisa toda. Mas você, quando você tá olhando ali, você fica focado, tipo, Uhum. não só nas coisas externas, você de novo entra em gnose, que a gente falou no outro episódio. Você coloca a sua atenção no objeto e aí você começa a pensar na pessoa. É como se fosse tipo, o que está acontecendo ali na vida da pessoa? Ou tipo, Seria mesmo. minha cabeça está dentro da bola, a bola de cristal. Vamos colocar da seguinte forma: quando você vai fazer, de novo, na própria parte da mentoria, você vai fazer uma projeção. O módulo que você vai ter que se projetar e ver as coisas de outra pessoa. Por exemplo, o que a Rafa fez com você, ela viu a sua mesa. Ela se projetou daquela forma. Só que tudo está aqui na tela mental. Então você está projetando vamos colocar seu corpo astral para que você veja as coisas lá. Pensa que você fazer o scrying e aí, de novo, leve em consideração que não sou o senhor da verdade. Mas leve em consideração que, para mim, quando eu estou fazendo scrying, eu não sou mais o ponto focal, eu sou o conduíte.
Eu virei a anteninha da Sky apontada pro satélite Universo que tá mandando as imagens e eu tô jogando na TV, que é a minha bola de cristal. É Uhum. mais ou menos assim que eu sinto. Então, quando eu tô nessa projeção, o meu foco saiu só de toda, além de toda a ritualística, eu compartimentalizei, por exemplo, tô em gnose, compartimentalizei pro ritual. Vou fazer um scrying, compartimentalizei para esfera. Então não é só mais o todo, eu estou deixando que toda a projeção de energia vá para a esfera e que o que seria minha tela mental projete ali de uma forma que o que seria sólido para minha mente agora é volátil. E a volatilidade do que está dentro da esfera vai reagir de acordo com tudo que eu estou querendo ver. Então, por exemplo, se eu falo, quero ver o Michel, quero ver o que está acontecendo com o Michel. É como se eu estivesse projetando estivesse pegando a visão de alguma coisa que está olhando para você, do universo como um todo, da ressonância energética, e estou traduzindo isso num desenho que está acontecendo dentro da bola de cristal. É uma viajada legal, mas assim, pelo menos para É mim que como não. se você pescasse o rastro energético daquela situação e daquela Isso, pessoa, né? É por isso exatamente. que a gente, né, pede geralmente foto ou data de nascimento, nome da pessoa e tal, pra fazer as coisas, né? Porque a gente precisa, de certo modo, Se conectar com a puxar. energia. É, Porque quando eu vou exatamente. falar a minha experiência de o que eu entendi como projeção. Quando eu vou jogar tarô, por exemplo, eu pego lá o nome da pessoa, se tiver uma foto ainda melhor, mas o nome da pessoa, data de nascimento e tudo mais. E aí eu já imagino um círculo de luz em volta de mim, eu tô ali no meu templo astral, tal. E aí eu imagino desse círculo saindo uma luz e se conectando com a pessoa. Eu coloco ali o nome dela, a imagem dela nesse outro círculo e eu tento me conectar ali para sentir a coisa, sentir a pessoa. E aí eu vou tirando as cartas e tudo mais. E aí diversas vezes e foi muito quando nós estávamos fazendo algumas coisas para a ordem. É, é muito o sentimento de puta, eu joguei a carta aqui, mas cara, ela não significa necessariamente desse jeito. Ela tem mais, de acordo com o nosso arcabouço simbólico, com as coisas que a gente faz e tudo mais, ela também tem esse arquétipo. Esse arquétipo se aplica dessa outra forma. Aí entra a intuição, de você desdobrar as coisas. Mas por quê? Porque eu conectei naquela energia e falei assim, puta, não tô sentindo que é desse jeito. Eu acho que não é essa parte do arcabouço, mas é aquela ali. Eu falei muita merda. Não, eu acho que você tá correto. E também tem aquele negócio, né? Indo até para um lado mais prático da coisa, assim. Cara, quando eu tava começando a aprender, eu ficava muito na dúvida, porque eu tava ali contemplando a esfera, e aí a minha visão, ela começava a duplicar, assim. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Muito, muito. Ainda mais por Já. ter problema de visão. Aí eu nunca sei, tipo, eu faço de óculos ou eu faço sem óculos? Tanto Porque eu não faz. enxergo porra nenhuma pela doença degenerativa que eu tenho na córnea. Sem óculos, tipo, nossa, eu não enxergo direito o rosto de vocês, mas fico mais bonitinho. Então eu tô gravando sem óculos. Mas é tipo, Ah, puta, sim, eu acho que você pode fazer como você se sentir mais confortável até você dominar a técnica, né? Mas eu acho que é o seguinte, assim, ó, a visão ela começa a duplicar, certo? Você não pode deixar ela duplicar. Só que ao mesmo, isso eu tô falando de começo, tá? Quando você tá aprendendo. Não deixa ela duplicar. Volta, deixa ela dar uma desfocada, mas nem tanto. Você não precisa ficar olhando para o objeto literalmente como se ele estivesse ali realmente 100% de foco. Não precisa. Você chega num ponto. Por isso que eu falo que leva tempo. Chega num ponto onde você consegue dominar a sua visão ao ponto de que não duplique, mas também não foque nítido. Deixe um pouquinho embaçado. ou E aí seja, você só eu não tenta usar manter óculos. É isso. só eu fazer a visão sem óculos.
Pronto, eu vou enxergar. Pai, resolvi o problema. Meu problema é enxergar direito com óculos. Desculpa. Depois você manda o relato. Vê se funcionou. Mas assim, é mais ou menos. Porque o que que acontece? Também, se você ficar. É aquilo que a gente tava falando no outro episódio. Se você ficar paranoico querendo ver, que isso aconteceu com a gente lá nos exercícios, né? Foi. Se você ficar paranoico querendo ver, vai aparecer uma loteria de imagens na sua coisa, ou às vezes não vai aparecer nada, você vai começar a ficar nervoso, estressado, ansioso, você vai perder o seu estado de tranquilidade, que é o que você não pode perder, e aí acabou o seu exercício. Então, assim, tem que ser o mais despretensioso possível. E assim, faça perguntas. Porque senão você pode ver alguma coisa ali e, tipo assim, você achar que você meio que não tá vendo. Ou achar que é só, tipo, ah, é uma pareidolia. Ou achar que é só, tipo, ai, vi um negócio aqui nada a ver. Faça uma pergunta, sei lá, pede pra alguém esconder um objeto na sua casa. Eu tenho na mentoria de baralho cigano, tem um exercício que a galera faz que é justamente isso. Chega um momento que eu falo assim, olha, pede pra alguém esconder o objeto de você. E você vai tirar uma carta perguntando aonde, fisicamente, aonde está o objeto. Interprete essa carta que saiu e vai procurar o objeto onde ele tá. E assim, até a galera pegar, às vezes é muito óbvio o que sai, muito literal. Mas às vezes nem tanto. Até a pessoa pegar, leva um tempinho de conhecimento sobre a carta. Entende? Então, assim, depois que você pega o macete, já era. Você consegue entender. Mas é justamente isso. Pergunte coisas. De novo, os arcabouços simbólicos, né? Exato. Eu, Façam, tem um diário de sonhos pra você entender, porque às vezes tem um vai problema aparecer tão um grande de símbolo pra parar pra você escrever. que, sabe, se você não souber o que aquele símbolo significa pra você, você não vai ter resposta nenhuma. Às vezes o jeito que a bruma se movimenta, às vezes um risquinho, no começo aparecia muito pra mim, um pontinho brilhante, parecia uma sujeirinha, uma poeira da caída assim na água, que eu uso caldeirão, né? Às vezes parecia uma poeirinha caída na água. Mas ela brilhava, parecia glitter, tipo uma purpurinazinha assim. Às vezes aparecia um risquinho que parecia uma estrela cadente fazendo assim, ó. Psh. Foi isso que apareceu pra mim. Eu fiquei tipo, será que tá Olha lá, passando? tá vendo? Eu vi a última vez eu vi uns negócios assim, tipo, mexendo Tá assim. vendo? E Esse é o aí, princípio. eu fiquei tipo, será que tá passando um caminhão na rua? Só que a rua de trás aqui é é aquele gramado onde tem tubo da, de oleoduto e divide as duas cidades. Aham, aham. E não tem como passar um caminhão ali, porque logo em seguida é um puta de um morro. O caminhão não consegue, a menos que tivesse vindo da rua de baixo muito forte, não teria como é uma casa normal, tipo, tá passando as luzes e tal, ou sei lá, passou um ET aqui, ouviu que a janela estava fechada, foi tentar outra casa. Mas aí eu fiquei olhando e falei assim, mano, eu tô vendo uns negócios se mexendo assim, Isso. tipo, Às vindo de vezes é assim, vindo de... isso. Porra, E tipo, começa assim, começa assim. Frater Umbros, Então, ó, tô melhorando. aí é que você não pode desistir, você continua a fazer. Vai ter dia que você vai voltar pra fazer, de repente você não vai ver nada. Ai, nossa, então realmente foi voz da minha cabeça, foi esquizofrenia? Não. Continua. É assim mesmo que começa. É assim mesmo. Não E, é ó, e É fácil. ouso dizer que sutil. eu não. Eu acho que eu fiz isso quando. Não é brincadeira. Eu acho que quando eu estava sem óculos, foi que teve essa experiência. Porque chega uma hora que você começa a se questionar tanto, e aí tá o problema. Quando você entra numa operação mágica, você não pode entrar numa operação mágica com dúvida. Porque Com não vai dúvida. acontecer. Se você tá ali numa operação mágica e você é dentro do seu círculo mágico, você é o deus daquele lugar, Deus não tem dúvida. Você é onipotente, onisciente, onipresente. E foda-se. Exato. Então, os meus erros sempre foram, tipo, nossa, eu vou fazer, mas será que vai dar certo dessa vez? Tudo mais. E aí eu testei, foi logo depois de ver aquele vídeo que eu te falei, do curso que a gente estava vendo.
E aí eu testei. E aí foi assim, não, dessa vez eu vou entrar e eu vou ver e foda-se. É, E, cara, eu comecei a ver. Eu acho que eu tava sem óculos porque eu fiquei muito nessa de tipo, puta, qual que é o método? Será que é olhar assim? Será que é olhar assado? Será que é, como você colocou aqui, tipo, não, põe a vela um pouco mais pra lá, faz isso, faz aquilo. E aí deu certo. E aí é uma junção de coisas, né? Não é só a visão embaçada, ou a vela, mas também a segurança de tipo, puta, fui ali e eu não tô falando, não é coisa da minha cabeça, tipo, eu tô fazendo um ritual, tô fazendo, eu tô ali no meu templo, cara, eu sou o Saiyajin dessa porra. Eu preciso dessa segurança de que, nossa, eu vou fazer e é isso, cara. Não é isso mesmo, cara. Senão imagina, se chama um demônio, o demônio vai falar, mano, sério? Gente, e vou dizer pra vocês, nessas andanças assim de scrying, quando você começa a ver o negócio, tem cada coisa que você vê, gente. Coisa assim de tipo, sei lá, eu vou ver uma pessoa que tá falecida. Vamos ver que pé que tá essa pessoa. Aí você chega lá, a pessoa tá gritando, sem entender o que que aconteceu. A pessoa, no caso, ela tinha. A vida dela tinha sido tirada, né? Ela E aí você desviveu. vê. Desviveram ela, né? De uma forma muito brutal. E aí você vê a pessoa ali toda do jeito que foi. E grita. E assim, às vezes ela te vê e vem pedir socorro desesperada. Às vezes ela te vê e quer vir pra cima de você. Por isso que a gente fala. E assim, pra citar um exemplo, né? É, por isso que a gente fala que o scrying, que é essa projeção também, né? Você tem que tomar muito cuidado pra onde você vai, acessar o quê. Porque você se liga àquilo que apareceu ali, de certa Aham. forma, também. Você cria uma portinha, né? Um portal. Não à toa que a gente deve manter o espelho negro, a bola, enfim, coberta, né? Sempre guardada, coberta, porque é um portal. Então, falar também, acho interessante, sobre os perigos que pode ter você fazer uma projeção de consciência sem o devido preparo, às vezes sem a autorização da pessoa. Que Regra pode dar número muita 40, merda. regra número 42 da projeção astral. Não se projetará não se projetará no astral sem necessidade. E sem a devida No, autorização. Quando eu vou fazer atendimento, eu mando um textinho pra pessoa ler, onde ela me autoriza a acessar a energia dela. Ela abre, sem muito ela saber, entender, mas ela abre as proteções dela pra poder ir. Porque, gente, não se enganem. Às vezes a pessoa é entre aspas, né, um Zé Ninguém, não é de lugar nenhum. Mas todo mundo tem as suas proteções de uma forma ou de outra. Às vezes é mãe que ora, às vezes é coisa familiar antiga que a pessoa às vezes nem sabe. Às vezes é uma entidade que foi herdada. Ou Aí, às intenção. vezes você chega lá. Você chega lá, tem um sentinela ali. Já aconteceu algumas vezes, não é. As pessoas geralmente levam a sério, né? Mas já aconteceu algumas vezes de eu chegar para fazer o atendimento e a pessoa não fez a oração. você Já bate, tem aconteceu. Sim, tem alguém ali. Aí eu falo pra pessoa, você fez a oração? Fiz. Eu falei assim, de novo. Porque eu não vou conseguir ver nada, eu não vou poder te atender. Aí a pessoa não vai perder o dinheiro, né? Aí faz. Aí porque eu não devolvo o dinheiro, não. Tá Aí a certo. pessoa vai e faz, entendeu? Já aconteceu de tipo assim, mesmo a pessoa fazendo isso foi uma vez só, mesmo a pessoa fazendo a oração e eu lá, tipo, batalhando, não deixaram eu ver nada. Tinha uma entidade lá que não deixava ver. Aí eu cheguei pra pessoa e passei, né? Ó, a entidade XY apareceu assim, falou que não ia deixar eu ver por causa disso, 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 por causa de você,
que não é pra você saber tal e tal coisa que você perguntou e assim, nada feito. Caramba. Entende? Você falou de às vezes a pessoa é um Zé Ninguém. O Zé É, Ninguém com todo respeito, tá? Assim. não, 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 Ateu, já veio não, ateu se não, não, se, consultar, tá? não É nesse sejamos sentido que eu falo flocos de assim. neve com medo de falar palavras. Eu odeio isso, cara. Tipo, vai escrever Não, mas é morto com verdade, porque às zero. vezes a pessoa ela pode se ofender, mas não é essa a Ai, pau no cu intenção, né? dela. A gente está discutindo aqui como. A gente está discutindo aqui de vivências. Se a pessoa tá se ofendendo porque pelas vivências que nós temos, cara, sério, você é um floco de neve. Porque você está se ofendendo com a vivência de outras pessoas que não tem nada a ver com você. Então, isso daqui é uma conversa entre nós para discutir como a gente faz as coisas. Como se, tipo, escrever morto com um zero no lugar fosse mudar o significado da palavra. Nossa, cara. Então, mas voltando. A pessoa é um Zé Ninguém, ela não tem um conhecimento mágico, mas ela tem uma intenção muito grande, que é como Crowley define o que é a magia. Foi o caso quando a Laura e eu nos separamos. Cara, a Laura não sabe magia, mas o Frater Umbros mandou mensagem e falou assim: olha, tem alguém te demandando. Joga no tarô que eu tô sentindo um negócio batendo aqui, né? Como o nosso paizão que sempre cuida da gente. E ele já fez isso várias vezes com o. E aí ele. E era por intenção, porque na época a gente estava separado, ela estava com raiva e a intenção estava fazendo algo. Assim como a intenção de proteção, a intenção de tudo. A pessoa. Quem nunca chegou e falou assim, pô, tomara que a pessoa tropece e caia. Já aconteceu quando eu estava fazendo estágio do Senai, que eu ouvi a mulher que era diretora do RH e tudo mais, falando que não ia renovar o meu contrato. E para mim era muito importante, porque só eu trabalhava em casa. Eu estava sustentando uma casa com 4 pessoas com um trabalho de estagiário com 14 anos. Eu não podia ser mandado embora. E aí eu falei assim, nem fudendo. Você vai ser mandado embora antes de mim. Eu pensei assim com muito ódio. Cara, um mês antes de fechar o meu contrato e não renovarem comigo, ela foi mandada embora. Nossa, eu já fiz coisa de serviço? Vixe. De deixar a pessoa pianinho que tava me atormentando, da pessoa ser mandada embora. Então, É aquilo. Tem magia que é mais fácil, tem via de manifestação assim escancarada. Agora, tem outras coisas que é mais difícil. Às vezes é aquilo que a gente uma vez estava conversando. Às vezes você tem que quebrar a proteção da pessoa. Tem todo um rolê, né? uhum. Todo Qual o um seu rolê. grau de ligação com a pessoa e tudo mais. Tipo, você com as suas proteções, mas um dia eu fui meditar e falei assim, nossa, o palácio astral, o templo astral da rata tá grudado no meu, e eu fiquei mó feliz. E tipo, seu templo astral é assim, 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 ela, porra, como você tá vendo isso? Porque, cara, a gente tem uma ligação. Tem uma ligação. É que nem eu e o Fê, a gente tem também um vínculo. E assim, os meus exercícios com ele foram incríveis. Eu vou fazer com outras pessoas que eu nunca vi mais gorda na vida e não flui. E sabe, não é um problema que eu não sei fazer ou que a pessoa não sabe fazer. Sabe, é que às vezes o negócio não vai. Às vezes não vai mesmo. Isso juntou várias teorias que a gente tava conversando sobre a afinidade energética, afinidade e a Sim. proximidade energética pra gente fazer os exercícios. Porque, cara, é a mesma coisa. Eu fiz com você, né, a gente teve a gente acertou muitos exercícios. Eu fiz com a Bia. A Bia foi basicamente a primeira pessoa que eu fiz o exercício na mentoria, o primeiro exercício na mentoria de Scrying. Cara, não teve tanto acerto. Porque ela, primeiro, ela mora em Portugal, segundo, a gente tava com os arcanos, então já era uma lista gigantesca de possibilidades. Quando a gente fez o exercício, isso casa muito, eu acho que é o fato da gente ter a proximidade, da gente se conhecer, a gente ter essencialmente nós três, o Frater Umbros, até algumas pessoas das mentorias que a gente teve, a proximidade que a gente tem facilita muito, tanto magia, independente de qual seja, quanto a visão via Scry. Porque a gente tem, a gente tem essa via de conexão entre um e o outro que permite esse tipo de coisa. Agora, quando você fala, vou pegar
a pessoa X que mora em outro lugar, nunca vi mais gordo, é uma pessoa que, tipo, não tá na mesma vibe que a gente, é muito mais difícil pra você conseguir fazer qualquer coisa com essa pessoa. Em especial Scry. Então, assim, é uma coisa que eu fico fascinado e admirado como você consegue fazer, como o El consegue fazer, porque, cara, lidar com 400 tipos de pessoas todos os dias, com todo tipo de vibração, com todo tipo de história, e você consegue acertar ali na ponta o que tá acontecendo lá com ela, ou o que vai acontecer com ela, tanto faz. É muito legal, Então, mas é muito difícil. então aí Muito difícil. entra a parte do scrying, da projeção de consciência, porque a gente desviou um pouco do assunto, mas ainda não, ainda assim está no mesmo assunto. Hum. Porque para você ter esse tipo de conexão, você teve que, para você conseguir ver essas coisas, você teve que ter uma conexão energética com a pessoa, tipo o que eu falei que é o meu exercício quando eu jogo tarô. Eu visualizo ali, eu preciso fazer essa teatralidade dentro da minha mente de que, olha, tem um círculo em volta e tal, essa energia está conectando com a pessoa, eu consigo senti-la e tudo mais. E aí eu tenho acesso a tudo aquilo. Então, quanto mais você faz esse exercício, você consegue mais resultados. Quando você tem uma facilidade com a pessoa, é mais fácil. Quando você não tem, aí é realmente o dia a dia e o quanto você ficou ralando para criar aquela vara de É. pescar que vai certinho na pessoa, E, sabe? e às vezes você precisa usar de artimanhas, assim, artifícios. Com o tempo você vai pegando algumas coisas assim. Recentemente, vou dar um exemplo, né? Eu fiz um scrying para uma pessoa e ela tinha tinha uma cachorrinha que faleceu, né, há algum tempo. E ela, entre várias perguntas, uma das perguntas era ela queria saber como é que tava essa cachorrinha. Assim, eu não pego esse tipo. Inclusive, o exemplo que eu dei do cara lá, do Scrying, do cara que tinha sido desvivido, foi lá no começo. Eu não pego mais esse tipo de coisa pra fazer, porque é bem pesado pra mim, sabe? E eu não pego esse tipo de coisa de gente falecida. Inclusive, teve uma vez que eu fiz uma psicofonia por Scrying, depois eu conto. A pessoa queria saber dessa cachorrinha que tinha falecido. E aí eu não sei por que, assim, aleatoriamente eu falei, beleza, vai, vou fazer. E eu pedi pra pessoa me mandar foto da cachorrinha. é, E beleza, eu fui fazer. E eu lá, Gaia que me guia na minha visão, né? E eu pedindo pra ela me mostrar a cachorrinha e nada, não aparecia nada, tela em branco, assim. Aí eu, sabe o Alto da Compadecida? Que chega uma hora que ele fala assim, eu vou apelar lá no finalzinho? Então, eu falei assim, eu vou apelar. Aí eu chamei Hecate. Aí eu falei Eita. assim, me traz a cachorrinha. Foi eu falar isso. Gente, dá vontade de eu chorar, juro. Foi eu falar isso. Abriu a visão, como se fosse um corredorzão, assim, tipo de parque. E a doguinha veio disparada, correndo lá no fundo, assim, ó. Nossa, o coração Na minha. vai. Mano, juro. Ela veio disparada, assim, na minha direção. Ela chegou perto de mim, ela se abaixou, assim, como se ela fosse fazer um xixizinho. Só que ela se abaixou e virou de barriguinha pra cima, assim, começou a fazer assim, sabe? Aí eu, tipo. Aí cortou a visão. Você vai ter que Aí foi fazer isso isso. pros Aí médicos. eu mandei pra moça o áudio contando o que eu tinha visto. Aí ela falou pra mim, a primeira vez que ela me viu, quando eu fui buscar ela, ela fez exatamente a mesma coisa. Você vai ter Então que eu fazer sei isso que pra é ela. TT, pra TT, Aí pro eu, Tótico. aí eu falei, porra, é isso. É o que eu tenho Cara, pra te falar, foi isso. a Então é Scrying surreal, mano. É Scrying é surreal. uma coisa. Eu vou usar, aproveitar esses momentos emocionantes, né, pra falar dessa experiência. Mas é a mesma coisa quando você vai fazer um scrying pra falar com alguém que faleceu. Sabe, assim, aí insira aqui música do Naruto, se quiser depois. Mas pra mim foi uma coisa muito semelhante com o que me ajudou mais a superar a sensação de mortalidade propriamente dita e de superar efetivamente momentos pessoais, por exemplo, o falecimento da minha mãe, que, cara,
É o buraco que não se fecha. Mas a situação muda muito quando você ganha a capacidade de você conseguir conversar com alguém do outro lado. Ou de Uhum. você ver a pessoa do outro lado, seja de um cachorro, seja de uma pessoa. Pegar. E isso, de novo, eu não estou recomendando para todo mundo, recomendo que todo mundo, que quem passa por isso, passe por uma terapia, porque ajuda muito a acalmar a cabeça. Mas para quem tem a sorte de ter o conhecimento, de ser magista, de conseguir fazer isso, você muda a sua visão, porque você consegue ver claramente as coisas que acontecem. Você perdeu um cachorro, você consegue ver o cachorro, você consegue saber o que ele tá. Você perdeu um parente, você gera um certo conforto. Eu sei, é difícil falar, mas é porque a visão, o scrying, ele te proporciona um momento e um conhecimento muito interessantes, e esse sou eu sendo filosófico e um pouco emotivo, aplacando a emoção, que é você sai de um aspecto do tipo, eu perdi algo, alguém ou algum ser, e eu nunca mais vou ver eles, até o dia que eu for pro outro lado. E você vê que não é essa a realidade, que você tá literalmente um celular de cristal de distância. Se Uhum. você quer ver de novo, façam terapia. Isso não é uma coisa que tem que ser, é um ponto que tem que se tornar uma dependência. Não, isso não pode se tornar uma muleta para que ele seja efetivo. Mas isso traz um acalento no coração e no espírito, saber que, tipo, se eu precisasse agora, eu bato aqui e falo, mano, Anubis, chama ela, chama minha mãe, chama minha avó, chama quem eu quiser. Eu quero ver, eu quero conversar, eu quero ter um pouco de noção do que do que está acontecendo para acalmar um pouco o coração. E funciona. Mas, e aí eu vou colocar uma vírgula muito grande, porque terapia é muito importante também, é o que a Rafa falou. Para que você faça isso, você tem que estar preparado para o que você pode ver. Eu Porque dou pode a... ser muito ruim. Pode ser Exato. muito ruim. Cara, Eu experiências com dei. sombra. A Hecate me mostrou umas sombras que, mano, toda vez que ela tem que mostrar a sombra, é aquilo, você respira fundo e fala, Sim. mano. Porque eu dei muita sorte de que na inconsequência, eu não pensei, assim, existia o exercício, eu precisava fazer um exercício de mentoria, e era para fazer com o espírito de outra pessoa. Eu estava preparado ou não estava preparado que eu ver? Não, mas eu acho que no fundo eu falei, esse é o momento que eu estava esperando até agora, porque quando eu comecei a mentoria, minha mãe já tinha falecido. Eu falei, esse é o momento que eu estava precisando para mim. E eu falei, Anubis, busca, eu preciso falar. E graças a todas as entidades possíveis, tava tudo bonito, lindo, maravilhoso. Então eu consegui ter um papo. Mas, cara, por que que eu falo? Pensem muito antes de fazer isso e façam muita terapia, porque você não sabe o que pode vir. Scrying é sem filtro. Você vai pedir, eu quero Nossa, ver, sem você filtro. vai ver. É E sem assim, filtro. tem que ter um preparo para você fazer isso. Nós três aqui, outras pessoas da mentoria, você sabe quanto mais avançado no mundo ocultista, algumas resiliências você adiciona à sua pessoa, algumas defesas você adiciona à sua pessoa. Mas não importa o quão bom você seja, cara, se você não está preparado para o que você vai ver, você desmonta no ato. E não tem coisa que vai apagar isso da sua cabeça. É, Tivemos é uma um jogo. experiência assim, onde a Ra, eu e outras pessoas tivemos visões de desastre e que cada uma completava o outro. E nossa, eu lembro assim, eu chorava, cara. A sensação, eu não via direito, mas eu sentia muito. Porque depende também muito da sua empatia, você sente muito a dor da coisa. Teve uma Uhum. vez que quando uma vez que eu fui sozinho para Irlanda e eu passei na chamada Rua da Paz, que tem na Irlanda do Norte, que separa o bairro de crente, o bairro protestante, do bairro católico, porque lá quem manda são os protestantes, os crentes, e assim, Sunday Bloody Sunday, né? Se você não conhece, deveria. E, cara, eu comecei a chorar, porque na minha visão, assim, na minha cabeça, o chão por onde estava passando, uma avenida larga, que assim, um muro, chama Estrada da Paz, mas o muro que tá
que eles colocaram para separar os bairros tem mais de 10 metros. Tipo campo de guerra, sabe? E o chão, quando eu fechava o olho, eu conseguia ver e tudo mais. Hoje eu entendo que foi meio que uma projeção. O chão vermelho, sangue, e eu escutava as pessoas chorando e falando: até quando a gente vai aguentar tanta injustiça? E, cara, foi uma experiência. Eu acho que foi a minha primeira experiência, assim, hoje, de projeção de consciência. E foi, cara, foi bizarro, cara. Foi tenso. Eu vi assim, sem filtro nenhum. Eu passei o resto do passeio chorando e mal. Foi, foi tenso, cara. Cara, é. É. Desculpa, botei um clima pesado. Nossa, você jogou lá no limbo agora. É, Não, eu que Pois- comecei, foi mal, eu pesei o clipe. gente, tem que se falar também não é só o lado positivo, não é só o lado positivo, também tem os seus lados negativos. É o que você falou, é essa história de uma projeção, de você estar num local que tem uma energia extremamente densa, extremamente concentrada, afeta qualquer magista. É a mesma coisa de você passar, pegar, eu vou jogar, agora eu vou pegar o pacotinho do clima e vou arremessar ali, ó, no canto. É a mesma coisa você pegar situações em que você tente fazer, por exemplo, um scrying, ou você esteja fisicamente em locais extremamente pesados, não vou mencionar nomes, mas que estão na Alemanha. Eu tive isso em Londres. Eu fui E, visitar cara, eu fui visitar o Museu da Guerra e beleza, uhum, Primeira Guerra, ok, horrível. Cara, aí teve a Segunda Guerra e aqueles objetos foram tirados do campo de batalha. Aí eu comecei a passar mal. Aí tem um negócio lá que é tipo negócio de madeira assim, e você coloca o cotovelo, você coloca a mão e através da vibração você consegue. É uma simulação de como você escuta o barulho de quem estava vivendo dentro de um bunker quando os alemães estavam atacando Londres. E é aterrador. Aí o último é o quê? Campo de concentração. Eu não então, consegui ficar ali. Porque a energia daquilo, os pedidos de socorro, era uma coisa, uma opressão tão grande. Era uma opressão tão grande que eu saí de lá. Eu fumei um maço de cigarro. Eu tava tentando parar. Eu fumei um maço de cigarro, assim, eu sentei no chão, catei, pá, 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 fumando, fumando, chorando, chorando, chorando. Eu não consegui chegar na metade da exposição. Porque a energia ali, e eu tava tão aberto pra, pra tudo, pras novidades e tudo mais, que, cara, comecei a ficar com aquilo ali, eu falei, cara, não deu, cara. Aí lá, tipo, foi um maço de cigarro e pá, cerveja, cerveja. Falei, eu preciso acalmar isso daqui, cara. Mas é tenso. Teve. Você conseguir controlar. É tanto difícil você conseguir projetar, quanto é difícil quando você não tem treinamento nenhum e você fica aberto a tudo. então, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar, aí você, por isso que eu vou juntando esse ponto. Aí você imagina alguém que não tem treinamento, alguém que que tem um certo treinamento, mas que não tem a consciência e o preparo de fazer isso, de você falar, estou na minha casa, tranquilo com a minha bola de cristal, eu vou me projetar para ver o que aconteceu em Londres, na Irlanda, na Alemanha, em épocas de guerra. Se abrir uma portinha assim, para um monte de coisa que já está lá e só vem assim, instantaneamente. Não tem Uhum. o que se fazer. É uma lapada na cara seca, sem dó nem piedade. Tem esses perigos. E isso acho que acontece a qualquer momento. Não à toa, usando o próprio de exemplo, o que eu acredito que vocês fazem, o que o mago faz e o que está em geral, que é você chama uma entidade para proteger a sua operação enquanto você está fazendo sua operação. No caso de Uhum. vocês, é Hecate, porque não tem o que falar. É Hecate. Hecate é Hecate, Hecate está ali e o que as camadas de defesa que você consegue adicionar no seu scrying, na sua projeção, literalmente pode salvar a sua vida. Uhum.
E de novo reforçando, cara. E aí deixando isso como uma nota de alerta para quem chegou até aqui. Se você está começando, se você é neófito, você começou a estudar agora, não estude Scrying. Não de cara. Passa por todo o processo e depois busca o Scrying. Você vai saber o momento que é, mas não se arrisca tanto. Não, É uma coisa que te a dá uma visão primeira, muito boa, mas é perigosa. a primeira coisa que você tem que fazer é aprenda a se proteger e limpar antes de querer evocar alguma coisa. Exato. Tem muito desses cursos aí de tudo mental, de goetia fácil e não sei o que. Ah, não, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, aí você vira marmita de demônio e não sabe por quê. Aí depois vira crente. Scrying não mostra os números da Mega Sena também, tá? Só para deixar claro. Tentei e não funcionou. Mas aí uma coisa, quando eu fui viajar com a Laura pra Argentina, eu vi que no aeroporto tinha vários, tipo, é, aqueles cartazes de Bounty Hunter, sabe? E tinham vários, tipo, procurado, recompensa para se você achar tal pessoa. Eu até falei pra ela, meu, eu ainda vou aprender a fazer scrying pra ver onde tá essas pessoas. Porque os dados dela estão ali, a foto tá ali e tudo mais. Já pensou? A gente monta uma agência de Bounty Hunter, de caçador de recompensa pra procurar a pessoa e fala, vamos ali, tá? Pá. Sem sair de casa, Sem consegue sair. localizar todo mundo. É uma, hein? A gente pode fazer um negócio aí. O que eu tava pensando era justamente sobre essa questão dos perigos e também das coisas como a gente consegue, às vezes, acabar eh, descobrindo mesmo. Eu, eu já tive algumas experiências bem bizarras mesmo. A da psicofonia, que eu falei pra vocês, E o que é foi. psicofonia? Muita gente não sabe o que Trocando, é. trocando em miúdos, sabe a psicografia? Aí a galera conhece, né? Que é você escrever sendo intermédio de um espírito. Aham. A psicofonia é basicamente a mesma coisa, só que falado, né? Então é como se um espírito, ele acoplar. Eu vejo dessa forma. Eu, como sou clarividente, eu consigo ver acontecendo dessa forma. O espírito, ele vem e ele acopla no meu chakra da garganta. E aí ele fala através de mim. Certo? Então, seria basicamente isso. Teve uma vez que um menino veio perguntar da avó. A avó já tinha falecido há bastante tempo. E ele é um menino com bastante questões, assim, é, digamos, psicológicas, assim, né? E familiares. E depois de muito conversar com ele e tal, faz tempo que eu fiz isso, hoje em dia eu já não pego mais pra fazer, mas eu falei assim, não, beleza, eu vou fazer pra ele. E eu acho que foi assim coisa de 10 minutos ou 20 de áudio da avó dele conversando com ele Caramba. através de mim. Então, tipo, não foi começou como uma visão, né? E que eu boto pra gravar enquanto eu tô na gnose lá, porque depois eu vou esquecer detalhes, né? E aí depois quando terminou, eu vi que era tudo aquilo e eu vi que era a voz dele, a voz da avó dele. Que eu mandei pra ele, depois fez total sentido pra ele e tudo mais, né? Então, foi foi bem bizarro, era uma coisa que o menino tava precisando escutar, sabe? Inclusive com vários puxões de orelha, assim. Mas é meio foda, porque às vezes você vai pra uns lugares visitar, eu não digo nem de outras pessoas, visitar as suas próprias cavernas internas. E é muito pesado, porque você tá achando que você é o alecrim dourado, que você é o bonitão, o gostosão, o intocável, o inabalável. E você é um merda. Todo mundo é um merda. Essa é a verdade. Se você não fosse um merda, você não tava aqui. Cara, Você não tava aqui. Então, assim. é, E quando você é jogado, né, confrontado com as suas sombras? Porque o Scrying, ele joga tudo isso na sua cara também. Entende? Porque tudo ali é sobre você. As imagens que vão vir, elas são sobre vocês. Você, por mais que fale sobre o outro, é o seu DNA que tá ali, né? O tradutor é seu. Então,
É bem complicado. Eu caí eu até ia fazer isso daí com o Michel, mas ele acabou. Não sei, a gente teve um desencontro. Que eu falei assim pra ele, eu tô com vontade de começar a explorar o fundo do oceano através de Scrying. E olha, eu vou dizer pra vocês, pesadíssimo. A galera aí que é das religiões, né, vão saber que é a Calunga Grande, né? Então é como se eu fosse no pior e maior cemitério que existe no Mas né? O mundo. maior cemitério do tanto que quando você tá de preceito, você não pode ir pro mar. Exatamente. Então eu quis me arriscar, porque o mago ele é aquele que experimenta também. Então eu quis me lançar nisso. Eu falei assim, não, vou começar a explorar algumas coisas no fundo do oceano. E na primeira experiência que eu tive, eu tenho uma. Aí vocês vão rir muito. Eu tenho meio que uma ondina de estimação. Só que não é bem isso, né? Mas foi a primeira ondina que se apresentou pra mim quando eu tava nos primeiros exercícios lá, anos O meu atrás, é que uma me levou lá pro fundo salamandra, do mar, que ela quase Também. me que me deu o nome afogou. dela. Mas me deu um nome Ela fofinho, quase. cara. Sério? Sério, ela Ah, me que deu um nome bonitinho. fofinho. Depois você me conta, quero saber. Aí foi inclusive ela que quase me afogou na primeira vez que eu tava no Reino da Água, né? E ela é que me guia. Quando eu vou pra água, qualquer lugar de água assim, é ela que tá lá. Me deu o nome dela também, eu tenho o sigilo dela e tudo. Pra quem tem curiosidade, lá no meu Instagram tem até a ilustração que o Marcelo, Cortar? Ah, Pronto. voltando, a tela ela me levou, ela me levou pra onde eu queria ir, né? Só que assim, eu cheguei no determinado local e eu comecei a ver um monte de coisa se levantando do chão que parecia uma espécie de zumbi The Walking Dead, misturado com minhocas, sei lá, era um negócio muito estranho, assim, que eu nunca tinha visto na vida. E eles saíam do chão, assim, como se fossem corais. E eles começaram a sair de maneira bem raivosa, bem furiosa. E criou-se um portal na minha frente de corais. E ela falou pra mim: olha, daqui por enquanto você não vai passar até você não fazer isso, providenciar isso, isso, isso que eu te passei. Que era tipo mais ou menos como um filtro barra assentamento energético, porque você vai tomar bomba disso daqui, dessa exploração que você está querendo fazer. Então faça isso daqui antes da gente começar. Aí pra frente, né? vou E deixar assim, marcado aqui que um episódio que temos que fazer é sobre experiências. e Sim. uma visão bastante aterradora. Então, cara, dependendo da onde você for, você pode se fuder. Ah, mas eu sou o picão. Vai lá. Depois conta Cara, pra gente. eu Depois de um acho que tempo, tá? Porque às vezes a merda não acontece na hora, não. Às vezes demora anos, tá? Daqui uns 10, 20 anos a gente conversa. eu vou lembrar dessa parte aí no episódio de experiências também passar algumas coisas, que é exatamente o que se mostra. Eu já fiz a experiência Scrying com Aratron, o espírito olímpico de Saturno, me deu visões horríveis também. Eu acho que é semelhante que vocês tiveram na ordem. Mas, cara, lição número 2 do mundo ocultista: seja humilde. Seja humilde, porque você não sabe o que tem lá. Seja humilde, você Ah, não tem razão de nada, a sua vivência só serve pra você, a sua opinião só serve pra você. É, é, eu acho que eu vou até colocar aqui como corte a musiquinha do Gumball, falando o quanto Your life does not count. cara, é a mesma coisa de você. E eu vou deixar também para o episódio de experiências, mas houve uma entidade extremamente recente que não foi nenhuma invocação, foi uma apresentação. E na apresentação eu finalmente entendi todas as vezes que falaram que nós somos nada a não ser formigas para as entidades. Eu nunca me senti tão minúsculo na minha vida como eu me senti nessa experiência. Mas eu vou deixar para o próximo episódio, eu vou deixar esse Eu, É, spoiler eu e o agora. Michel, a gente já sentiu isso na pele. Eu acredito que tenha sido com a mesma entidade, diga-se de passagem. Provavelmente sim. cara, eu teve uma vez que eu chamei Mikael, que eu de olho fechado, eu não ainda não consigo fazer scry, né?
mas na minha tela mental eu não conseguia ficar com a cabeça levantada com a sensação de brilho do sol. Eu tive que Cara, pedir, fazer, por favor, assuma uma forma humana porque eu não consigo te olhar. É grande demais pra mim. foi, foi as duas sensações que eu tive, dando mais alguns spoilers, vai, tanto faz. Já entramos nesse assunto, vou falar. É É. a mesma sensação que eu tive com Fallen e agora na quinta-feira com Betor. Fallen, eu me senti pequeno, porque ele era uma entidade que, na minha, assim, não tava usando a bola de cristal, eu fiz só com a tela mental. Eu me senti um Playmobil e Mas tinha esse é uma porque você é coisa cabeçudo gigantesca. mesmo. Hã? Mas isso é porque Ah, você é obrigado. cabeçudo. Mas eu me senti desse tamanhinho e ele era uma entidade gigantesca. Tipo, gigantesca. Era o equivalente pra quem jogou World of Warcraft nerd e tudo mais. É quando você tá enfrentando o Deathwing. Ele é um dragão gigante, cabe na sua tela e você é um bonequinho. E Betor apareceu como uma águia gigantesca. Eu tinha o tamanho do dedo. No máximo, a altura do dedo. E era Eu uma tenho coisa essas, titânica. eu tenho essas sensações sempre com os anjos enoquianos, sabia? Sim. Independente, assim, tipo, Karmara, Astronômico, Blumasa, mesmo que da Lua, tipo, menor, né, em termos de tamanho, Uhum. gigantesco também. Cara, é absurdo, assim. É Ou, absurdo. vamos fazer o próximo episódio de experiências. Eu vou ficar só nos Olímpicos mesmo, vocês puxam os Nokianos, mas eu vou fazer a menção especial a Karmara, porque é uma experiência única. É, eu também O tive que eu já uma. não tenho a sensação com o Mikael. O Mikael eu tenho a questão do brilho, Uhum. da luz intensa, mas eu não sinto ele gigantesco. Eu já sinto ele mais, digamos assim, mais normal, assim como qualquer outra entidade aparece pra mim. Essa sensação de grandeza, ela aparece com os Enochianos. Pra vocês verem, né, como cada experiência pra cada um vai ser diferente, né? É, A gente deixa só esse spoilerzinho pro pessoal vir pro próximo episódio também, já assistir o terceiro episódio sobre experiências. já bateu 1 hora de conversa, então o que vocês podem definir como scrying? O que vocês gostariam de falar assim, puta, que porra é essa? É tudo que você sempre quis ter acesso. Só que é uma bênção e é uma maldição. Então, eu vou seguir o mesmo processo que eu segui no primeiro episódio. Abre aspas. Scrying é a arte de sonhar acordado com disciplina sagrada. Fecha aspas de John Fortune. Ó, É você começar de uma forma mais refinada, você efetivamente ver as engrenagens do universo. Só que é você entender de uma certa forma que você consegue ver outros lugares de uma forma bem lúdica. É o Google Street View do ocultismo. É basicamente isso. De uma forma bem adorei. lúdica também, é a penseira do Dumbledore e é o espelho da bruxa da Branca de Neve. Exatamente. Falar que quando eu tive problemas, que eu tava sonhando demais, e problemas de relacionamento e tudo mais, que eu sonhava coisas que eu não queria, eu tinha visões do que ia acontecer e tudo mais, e tinha acabado de sair o. Foi o Príncipe Mestiço, né? Aqui no Brasil não pode falar esse nome. Mas o. Que ele aprende a fazer a oclumência. E na hora eu lembro de pegar e fazer a mesma coisa. Tentar bloquear para que eu não visse mais nada. Funcionou bem pra caramba. Até bem demais, porque quando eu entrei na mentoria eu me fudi, né? Tô até agora tentando desbloquear. Antigamente eu vi espírito assim, tipo, mano, fácil. Hoje eu tento, mas não. Então é isso. É, Sejam curiosos, queiram ver as coisas, mas também não queiram, porque quando você é aquilo, mais uma frase que é clichê.
quando você olha para o abismo te olha de volta. E quando a sua consciência se expande também, ela nunca mais volta A consciência que se expande nunca volta ao... o que era antes. Ah, e deixem as redes sociais de vocês aí, né, pra galera. Eu... michelf.lux, mas eu vou colocar aqui na legenda depois quando eu for editar o vídeo. @consulte a bruxa. Eu vou colocar o @piramidium até eu decidir o que eu vou fazer da vida. O michelf.lux é o meu pessoal e agora é a hora de eu realmente parar de me esconder e fazer o que o Frater Umbrus deu de trabalho há alguns anos atrás, né? Ah, Você viu? Aí, apareceu. Aqui, ó, e Mas, ainda apareceu Zoca! aqui, ainda apareceu o quê? Isoca! O meu Ela chegou no perfil, nosso tempo astral. o meu perfil que fala de Hecate, porque o meu nome, uma hora a gente vai falar, talvez nas partes de experiências fale isso, mas o meu Fala nome sobre moto mágico mágico, né? Fala porque o sobre meu moto nome mágico, mágico então. não fui eu que escolhi. O meu moto mágico, umas 3, 4 aulas antes da gente chegar nesse passo, o Frater Umbrus me mandou mensagem e falou: olha, estava aqui com Hecate, aconteceu isso, isso e isso, e ela te deu esse nome. Falou, valeu. E aí veio aí, justo nessa Parabéns. hora veio aqui, olha só, coincidência, né? E é A isso. dona Então, Isis. o meu, acho que é o farol no limiar. Mas vou deixar aqui. Ó, Então, é isso. deixa anotado aqui embaixo. Vamos deixar em algum lugar aqui da Isis que vai virar nosso meme, né? Sim. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.